do meu tempo. Eu vou do tempo dar-lhe conta, mas como? Sem tempo, tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo, para dar a minha conta feita ao tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta, não quis sobrando tempo fazer conta. Hoje quero acertar conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo, cuidai enquanto é tempo em vossa conta, pois aqueles que sem conta gastam o tempo, quanto tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu, o não ter tempo. Que forte, né? Esse aqui é um poema de um frei chamado Frei Antônio de Chagas. Mas por que eu estou lendo por que eu li esse poema hoje para você, para começar aqui a nossa manhã? Porque hoje nós vamos meditar no Salmo de número 90. Isso mesmo, já estamos no Salmo 90. E o Salmo 90 vai falar justamente que nós lemos aí nesse poema. Vai falar sobre o tempo. E eu já te faço uma pergunta. Você tem aproveitado o seu tempo? Com o que você tem gastado o seu tempo? Todos nós temos o mesmo tempo. Nós temos aí no relógio 24 horas. O seu tempo e o meu tempo são os mesmos, mas o que nós fazemos com o nosso tempo? Será que nós estamos nos organizando no nosso tempo? E esse Salmo de número 90 vai falar sobre isso, a brevidade do tempo. Fica comigo até o final, que Deus vai falar muito com você hoje, aqui no Salmo de número 90. Enquanto você pega aí a sua Bíblia, enquanto você se ajeita aí, eu já peço para você se inscrever aqui no meu canal, para você ativar o sininho para receber as notificações. Também peço para você deixar seu like, comentar, compartilhar esse vídeo, compartilhe com seus amigos, coloca no grupo da família. Se você for tocado por essa palavra, não deixe de compartilhar. Então temos aqui hoje o Salmo 90. O Salmo 90 foi escrito por Moisés, homem de Deus, aquele homem, né, que conduziu o povo pelo deserto. Moisés aí ele viveu muitos anos, então ele tinha experiência para falar de tempo, então foi ele que escreveu o Salmo de número 90. Estamos iniciando hoje o 4º livro dos Salmos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus é bom e Ele tem nos sustentado até aqui. Vamos ler o Salmo de número 90. Já pegou aí a sua palavra? A eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Então aqui ele começa falando, aleluias, aí ele começa falando do primeiro versículo, né, do nosso Deus que é eterno, que é soberano, que vive para sempre. Então ele vai começar aí falando da eternidade de Deus. Ele vai falar aí, né? Deus tem sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem na terra do mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus, o nosso Deus que é eterno. E depois ele vai falar do homem. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Olha aí que está dizendo: 1000 anos aos teus olhos são como o dia de outrem,
que foi como a vigília da noite. Tu os agarras na torrente, são como o sono, são como a relva que floresce de madrugada. Viceje e floresce à tarde e murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor, conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados são ocultos. Pois os nossos dias se passam e a tua ira acabam-se, os nossos anos como breve pensamento. Então aqui, né, desse verso 3 até o verso 7, ele vai falar da brevidade do homem, né? Ele faz um contraste com Deus, falando que Deus é eterno, e depois ele vai falar que o ser humano é como uma relva, que de manhã está ali com flores, está linda, e à tarde ela seca, ela murcha, né? Estamos vivos hoje, mas amanhã não sabemos. A nossa vida é breve, o nosso tempo aqui nessa terra, ele é breve. Aleluias! Então é isso que o salmista está dizendo aqui, né? E ele está dizendo no verso 10: os dias da nossa vida são 70 anos e havendo vigor a 80. Então nossa vida é de 70 a 80, muitas pessoas chegam a 90. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Tudo passa rapidamente e nós voamos, né? Ele está falando aqui, tudo passa rapidamente. Meu Deus, se você parar para pensar como as coisas passam rápido, se eu parar para pensar aqui nos meus filhos, né? Parece que foi ontem que a minha filha nasceu, tão pequenina, um bebezinho. E hoje ela já tem 21 anos. Como o tempo passa rápido, meu filho já está com 15 anos, né? E já faz aí 14 anos que eu dou aula, eu sou professora. Parece que foi ontem que eu terminei a faculdade. Então, o tempo passa muito rápido e nós não vemos, o tempo voa, né? Se você parar para conversar com um idoso, né, de 80 anos para mais, se você perguntar para ele assim: você viu o tempo passar? E ele vai dizer: não vi o tempo passar, passou muito rápido. E o tempo passa muito rápido. E é isso que o salmista está dizendo. Então ele vai falar disso. Ele começa falando da eternidade de Deus, depois ele fala da brevidade da vida humana, do homem, e depois ele vai dar um conselho para mim e um conselho para você nesse domingo. Fique atento ao conselho de Moisés para você hoje, né? Ele vai dar esse conselho lá no verso 12. Vamos ler? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Olha o conselho de Moisés para nós hoje, nesse domingo, né? Ensina-nos a contar o tempo. Em outras palavras, ele poderia dizer: ensina-nos a aproveitar o tempo. Eu me preocupo muito com a questão do tempo, né? Eu sou uma pessoa muito organizada com o meu tempo. As pessoas me perguntam: como você consegue fazer tanta coisa em uma semana? Porque a minha agenda é marcada, né? Eu sei tudo que eu vou fazer desde as 5 horas da manhã até as 9 horas da noite. Eu organizo o meu tempo certinho para que haja tempo para tudo, e principalmente esse tempo para meditar na palavra de Deus. Então eu já acordo bem cedinho para estudar, para meditar, para orar. O meu tempo com Deus é a primeira coisa do meu dia, e depois eu vou me organizando, né? Café da manhã, a organização da casa, ir para o trabalho, o horário de almoço. Quando eu chego do trabalho, todo dia eu tenho uma coisa, né? Eu priorizo atividade física e outras demais coisas que eu vou fazendo durante a semana. Então,
você tem organizado o seu tempo? Como é que você tem feito isso? Eu me preocupo muito com isso, né? Pois todos nós, como eu falei no começo, todos nós temos o mesmo tempo, nós temos 24 horas, mas o que acontece? Que muitas pessoas, elas não sabem planejar o seu tempo, não sabem aproveitar o tempo. Ó, passa o dia e você não fez nada, passa a semana e você não fez nada, passa um mês e você continua do mesmo jeito, porque você não está organizando o seu tempo. Aleluias! O que acontece é que alguns sabem aproveitar o tempo, dominar o tempo, outros são levados pelo tempo, não planejam as suas atividades, né? Nós temos que ter o controle do nosso tempo, nós temos que planejar, organizar o nosso tempo. Nós temos que organizar o que nós vamos fazer de manhã, o que nós vamos fazer à tarde, o que nós vamos fazer à noite, né? Qual o tempo que nós vamos dedicar para a nossa família, qual o tempo que nós vamos dedicar para os estudos, para a leitura da Bíblia, para a oração, qual o tempo para a alimentação, para o lazer, para o esporte, para ter comunhão com Deus. Então nós temos que organizar tudo isso. E dá tempo, basta você organizar o seu tempo, principalmente o seu tempo com Deus, o seu tempo de intimidade com Deus, né? Muita gente tem trabalhado muito, né? E trabalha demais e diz: eu não tenho tempo para nada, né? Quantas pessoas você já ouviu falar isso? Eu não tenho tempo para nada, né? Eu não tenho mais tempo para Deus, eu não tenho tempo para ir na igreja, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo de fazer atividade física. Eu sei que a atividade física é essencial para a minha saúde, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para minha família, eu não tenho tempo para conversar com a minha esposa, eu não tenho tempo para conversar com meu esposo, eu não tenho tempo para falar com os meus filhos, eu não tenho tempo para brincar com os meus filhos, eu não tenho tempo para sair com os meus filhos, eu só vivo para trabalhar e correr. Meu dia é só correria, eu não tenho tempo para nada. Você já viu alguém falando isso? Que não tem tempo? Não tem tempo para Deus, né? Muita gente não prioriza o tempo com Deus, mas nós temos que priorizar, porque quando nós priorizamos algo, nós fazemos aquilo. Eu priorizo o meu tempo com Deus e eu também priorizo muito a minha saúde, então eu procuro praticar atividade física quase todos os dias, mesmo quando pareço tão cansada, mas eu procuro aquele ânimo, falo: não, eu preciso fazer atividade física, né? Os médicos recomendam, nós precisamos cuidar da nossa saúde. Então eu priorizo muito. Quem me conhece sabe que eu priorizo a saúde, eu me cuido, eu sempre estou indo no médico, eu sempre faço exames, eu faço atividade física e eu priorizo o estudo da Bíblia. Quem me conhece sabe que todo dia eu estudo, todo dia eu medito, eu priorizo o meu tempo com Deus de orar, eu priorizo a igreja, eu priorizo o meu ministério, eu priorizo a minha família, os meus filhos, o meu esposo. Então, nós temos que priorizar. Quando nós damos prioridade para as coisas, o nosso tempo ele funciona certinho e as 24 horas vão dar tempo para tudo. Basta você se organizar. E nós fazemos aquilo que priorizamos, nós fazemos aquilo que nós priorizamos, né? Se você não prioriza o tempo e não tem um momento para Deus, como é que você vai ter comunhão com Ele? Como é que você vai ter comunhão com Deus se você não parar para orar? Se você não tiver um tempo certo do seu dia? Nós temos que fazer isso, ó, de tal hora a tal hora vai ser a minha comunhão com Deus, né? Aconteça o que acontecer, esse vai ser meu horário, né? Eu vou fazer 2 horários, um momento de manhã, um momento à noite, ou eu vou fazer 3 horários de oração
mas você tem que estabelecer um tempo para você ter comunhão com Deus. Então a mensagem do Salmo de número 90 para mim e para você é: ensina-nos a contar o tempo, ensina-nos a aproveitar o tempo, né? E o que ele vai dizer para nós também? Nós podemos retirar lá do Novo Testamento uma palavra para que você entenda melhor, lá no livro de Efésios. Deixa eu olhar aqui, Efésios 5, abre aí comigo, Efésios 5, 15 e 16. Vamos ler? Portanto, vede prudentemente como andais, e não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos ler novamente? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é? Então, o sábio, ele reme o tempo, ele aproveita o tempo. Você tem sido sábio? Você tem aproveitado o seu tempo, né? Ande como um sábio, aproveite o seu tempo, né? O tempo não é o tempo que te controla, mas é você que controla o seu tempo. É você que toma conta da sua agenda, é você que toma conta dos seus horários, né? Então você tem que ser sábio, remir o tempo, aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Quantas coisas acontecendo aí no mundo, né? E se você ficar focando nessas coisas e não tiver um foco em Deus, você vai ficar aí surtado, né? Você vai ficar desesperado com as notícias do noticiário. Você vai ficar depressivo de ver tanta coisa ruim acontecendo. Mas se você priorizar a Deus, se você remir, aproveitar o seu tempo, você vai ser sábio. É isso que a palavra está nos dizendo. Seja sábio, aproveite o seu tempo, né? Então, o que Moisés está dizendo para nós no Salmo 90? O tempo passa rápido, tudo é passageiro e nós devemos estabelecer prioridade. Isso mesmo, o tempo passa rápido, tudo é passageiro e nós temos que estabelecer prioridades. Já que o nosso tempo é curto, o salmista, né, ele apela para que tenhamos aí tempo para Deus. Veja o final deste salmo. Aleluias. Vamos ler o final. Ele diz assim: aos teus servos aparecem as tuas obras, os teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das tuas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos, né? Então ele está dizendo: aproveite o seu tempo com Deus. É isso que ele está dizendo, né? Que tenhamos tempo para Deus. A palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então busque o reino, busque a Deus, busque ter comunhão com Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Amém? Que palavra linda, que tremendo, Salmo de número 90. Espero que você tenha aí, que essa palavra tenha penetrado no seu coração, que você possa parar hoje para pensar sobre o tempo. Então tire um momentinho hoje e faça uma reflexão do que eu estou falando para você hoje aqui. Dá uma olhada na sua agenda, dá uma olhada nos seus horários, vê quais estão sendo as suas prioridades e faça uma reflexão. Se você tem algo a mudar na tua agenda, se você tem algo que você precisa priorizar, comece hoje. Amanhã, segunda-feira, já começa diferente a sua semana, né? Vou fazer um desafio para você hoje, é um desafio para mim e para você. Pare para olhar a sua agenda, veja quais são as suas prioridades, vê o que você não está fazendo, o que você não está priorizando, que é importante. Vê se você está cuidando da sua saúde, se você está fazendo uma atividade física, se você está indo no médico fazer os seus exames preventivos. Estamos no mês aí do Outubro Rosa. As mulheres, será que estão fazendo os exames preventivos? Estão se cuidando?
Coloca isso na sua agenda essa semana para você fazer o seu exame, seu autoexame. Vai no posto de saúde, vai no médico. Não está se sentindo bem? Vai no médico, vai fazer exames. Procura cuidar da sua saúde e a sua família. Você tem dado tempo para a sua família? Priorize essa semana, faça um momento especial com a sua família. Sai junto, marca um almoço, marca um jantar, marca um café da tarde com aquelas amigas que você não vê faz tempo. Estabeleça prioridades, principalmente com Deus. Estabeleça um horário para você orar. Estabeleça um horário para você meditar na palavra, para você ler a Bíblia. E você vai ver como a sua vida vai ficar diferente quando você estabelecer essas prioridades. Quando você aí aproveitar o seu tempo, porque a palavra nos diz, o tempo passa muito rápido. E nós temos que remir o tempo, temos que ser sábios. Amém? Fique com essa palavra, vamos orar, vamos agradecer por essa palavra, vamos pedir para o Senhor nos ajudar a aproveitar o nosso tempo. Querido Deus e eterno Pai, nesta manhã nós queremos pedir a sua ajuda, Senhor, para que possamos aproveitar melhor o nosso tempo. Nos ajuda a ser sábios, pessoas sábias, aquelas que redimem, que aproveitam o seu tempo, Senhor, que nós possamos hoje meditar, refletir como anda a nossa vida, como anda a nossa agenda, como andam os nossos horários. Será que nós estamos tendo tempo, Senhor, para as coisas de Deus? Será que nós estamos tendo tempo para a nossa família, para os nossos amigos? Aleluia, se principalmente tempo para Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, a remir o tempo. Nos ajuda na nossa caminhada, Senhor. Que palavra tremenda, o Salmo de número 90, Senhor. Nós agradecemos por esse momento, agradecemos pela Sua presença, Pai, nesse momento de oração. E eu já entrego, Senhor, a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração comigo, nesse momento de reflexão, Pai. Que seja aí um domingo abençoado, derrama das Tuas bênçãos sobre essa casa, sobre essa família, Senhor. Se tiver alguém enfermo, Pai, em nome de Jesus, derrama a Sua cura. Em nome de Jesus, que pessoas sejam curadas, que pessoas sejam libertas, Senhor. Que se abram portas de emprego, Pai. Que pessoas que estão desanimadas, Senhor, recebam um bálsamo, Senhor, de ânimo. Que elas possam, Senhor, se levantar hoje e dizer, eu vou remir meu tempo, eu vou me levantar, Senhor. Amanhã, segunda-feira, eu vou levar meu currículo naquela empresa, Senhor, e eu sei que a porta vai se abrir para mim, aleluias. Ó, Senhor, Tu és poderoso, Tu és fiel, Tu és grande. As Tuas misericórdias duram de eternidade em eternidade, de geração em geração, Pai. Muito obrigada. Te louvamos e Te bendizemos nesta manhã. E eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, gente querida. Deus abençoe sua vida. Fique com essa palavra tremenda, Salmo de número 90. Eu vou refletir melhor sobre o meu tempo com essa palavra. E você? O que você vai fazer com essa palavra? O que você vai fazer a partir de agora? Porque a palavra, ela não é só para ser ouvida e falada, mas é para colocar em prática. Espero que você possa colocar em prática tudo que eu falei hoje aqui para você. Beijo no coração, fica com Deus. Ótimo domingo, ótima semana. Que Deus abençoe sua vida tremendamente. Amém?